de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Série D, o 15 de Piracicaba tropeçou em casa no último sábado pela competição e o Quim apenas empatou com o Velo Clube em 1-1. Porém, o Alvinegro permanece na vice-liderança do grupo 14 com 5 pontos. E agora destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Uma excelente semana pra todo mundo e a semana não começa tão legal pro torcedor do Guarani, que ontem ficou no empate com o Itabaiana em 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Após o jogo, o torcedor vaiou o desempenho da equipe. Em entrevista coletiva, o técnico Hélio Cizenando afirmou que a culpa é de vocês, tá bom? Da imprensa, por ficar fomentando durante a semana algumas questões que, na visão dele, não são as ideais, principalmente em relação ao desempenho e também a função tática do zagueiro / meio-campista Rafael. Série C, além do Guarani, tivemos a Inter de Limeira representando a região na terceirona do Nacional. O Leão recebeu o Ituano no sábado e empatou em 1-1. O resultado deixou os limeirenses na 10ª colocação com 4 pontos. E agora destaque do futebol paulista, Guilherme Pradella. Após o encerramento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue na liderança. Com a vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque neste domingo, chegou aos 29 pontos. O Flamengo é o segundo com 23, empatado com o Fluminense, que também neste domingo venceu o Santos, de virada por 3-2 na Vila Belmiro. Os grandes do estado agora se preparam para suas estreias na Copa do Brasil, na 5ª fase. Terça-feira, o São Paulo recebe o Juventude em casa e o Corinthians vai até Florianópolis enfrentar o Barra, de Santa Catarina. A seleção brasileira feminina venceu o Canadá por 1-0 e conquistou o FIFA Series com 100% de aproveitamento na noite de sábado. O confronto ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá. O gol que garantiu o título veio de Alina Gomes. O time liderado pelo técnico Arthur Elias vinha com um histórico positivo, com goleadas contra a Coreia do Sul por 5-1, 6-1 contra a Zâmbia, e agora a conquista foi celebrada diante de 13 mil torcedores presentes na Arena Pantanal. E o destaque da Ponte Preta, 210 dias de espera por uma vitória fora de casa, hein, Lupe? E ela aconteceu no último sábado, lá na Ressacada, em Santa Catarina. A Ponte venceu o Avaí por 2-1, com gols de Potker e também Diego Tavares. No sábado à noite, a Macaca foi dormir fora do Z4, mas na segunda-feira, véspera de feriado, acordou novamente na zona do rebaixamento por conta dos outros resultados. Mesmo assim, o técnico Rodrigo Santana afirmou que a vitória traz mais confiança para o elenco recuperar na Série B do Brasileirão. Na Inglaterra, o Manchester City venceu o Arsenal por 2-1 ontem no Etihad Stadium, confronto direto pela 33ª rodada da Premier League, que pode ter definido o rumo do título inglês. Os Citizens diminuíram a vantagem para os Gunners, que estão na liderança do campeonato. O Arsenal tem a vantagem de 3 pontos, só que o City ainda tem uma partida a menos para disputar na competição. Cherki abriu o placar para o City, Havertz deixou tudo igual após falha do Donnarumma e Haaland, no início do segundo tempo, determinou a vitória dos donos da casa. O City depende só dele para ser campeão. E agora vai começar uma intensa disputa no saldo de gols também. Vai ser metal esfregando em metal, já diria o poeta. O poeta. Aliás, bom poeta, hein? Metal esfregando em metal, né? Já que... Só me tira uma dúvida. O Manchester City tem um jogo a menos? Exatamente, que é? como Copa acabei do Brasil, de citar. o que é? Copa Sul-Sudeste que ele tá disputando? Eu só tô tentando... Não, a Premier League, a Liga dos Campeões, né? Eles estavam... Estava envolvido em alguma competição brasileira aqui. Porque aqui no Brasil que a gente tem muito esse discurso, né? É o Burnley, hein? Mas por quarta-feira. Quarta-feira. É porque o City tá na Copa da Inglaterra, na semifinal. Lá, e tem o Arsenal não. Tem um negocinho também, né? Tem um negocinho. Exatamente. E o bicho vai pegar. Nossa, eu tô... O Chaib está conosco? Muito bem. Então vamos com a central do Chaib, trazendo mais destaques do Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa segunda-feira para você, Chaib.
Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a 12ª rodada do Brasileirão, que tivemos jogos no sábado, né? O Botafogo fez 4-1 para cima da Chapecoense e também o Cruzeiro vencendo o Grêmio por 2-0. Com esse resultado, o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento e empurra justamente o Corinthians neste momento. Ontem o Mirassol, que era a lanterna na competição, venceu fora de casa o Internacional por 2-1. No Couto Pereira, o Curitiba fez 2-0 para cima do Atlético Mineiro. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Remo por 4-2. Com esse resultado, o Bragantino é o 8º colocado. E no Maracanã, o Flamengo fez 2-0 para cima do Bahia. O Flamengo é o vice-líder da competição. Carlos Eduardo de Freitas conosco aqui no CBN Esportes. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Final de semana diferente para Campinas, né? Porque a Ponte, enfim, voltou a vencer e o Guarani tinha tudo para vencer e concretizar aí os 6 pontos no estádio Brinco de Ouro, e isso não aconteceu, né? As vaias, um certo, né, questionamento por parte da torcida. A gente vai conversar muito aqui acerca deste tropeço do Guarani. De certa maneira preocupa, viu? Preocupa porque não era isso que o torcedor esperava. Eu nem falo de boas exibições, de espetáculo, mas em termos de resultado, em termos de eficiência. Com esse pontinho, entre aspas, conquistado diante do Itabaiana, o Guarani não faz valer o ponto lá do Maranhão, como o Hélio Cizenando estava falando, como eu até preguei depois daquele jogo também. Então é um momento de atenção. Acho que nada para colocar, né, fervura aí. Mas é um momento de atenção, sim, para o Guarani, porque não dá para admitir um empate contra o Itabaiana no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a gente analisa tudo do que foi o final de semana para os times de Campinas, fala de Campeonato Brasileiro. Só para ficar claro aqui, ó, em relação a essa disputa da Premier League, o City é o segundo colocado com 67 pontos, o Arsenal é o líder com 70. Os mais próximos ali são Manchester United, voltamos em 58 pontos, e Aston Villa, que estão em terceiro e quarto respectivamente. Então a briga se restringe a City e Arsenal. Faltam 5 rodadas para o fim. O City tem um jogo adiado da 31ª rodada contra o Crystal Palace, que será no dia 21 de março, e ainda não foi remarcado por conta da final da Copa da Liga. E agora, meu amigo, então restam 6 jogos pro City. O Arsenal tem 37 gols de saldo. O City tem 36 gols de saldo. Nossa. Ou seja, o City leva vantagem no número de gols marcados e no confronto direto. Se ele vencer esse jogo a menos contra o Crystal Palace, mesmo que por uma diferença mínima de gol, a equipe do Guardiola iguala o saldo de gols e fica na frente por conta dos outros critérios de desempate. Na Inglaterra, o confronto direto tem mais poder do que a vitória, o saldo de gols também. Então, vai ser no mano a mano. Nossa, vai ser no cara a cara. Aliás, se o Arsenal perder o título, pela primeira vez na lista entra um time inglês, né? Na lista dos times. Naquela lista lá famosa. Tem 15, tem Comercial, tem Ponte Preta, tem Vila Nova, tem Asa de Arapiraca, que tá pra entrar nessa lista também. Enfim, são vários times que não têm sorte com o futebol. Nossa. E o Arsenal vivendo... Seria o 4º ano, né, Julio? Seria o 4º ano de vice-campeonato do Arsenal, que não ganha uma Premier League desde 2004. Então, frustrante por causa disso. O City vira e mexe aí, tem conquistado, né? E, cara, é legal o duelo do Gabriel Magalhães com o Haaland, né? Nossa, mas eu acho que o Gabriel ontem foi mal, hein? Caraca, velho. O Haaland ontem, acho que ele colocou o Gabriel no bolso ontem. E dá dura. 11h15, você pode participar, mande seu recado aí pra gente, 998869070, 998869070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream, hoje com Nilson Belisário. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Você sabia que Poços de Caldas abriga um dos maiores festivais de literatura do Brasil? Vem aí, Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, de 25 de abril a 3 de maio. O centro histórico da cidade se transforma com grandes nomes da literatura nacional e internacional. São mais de 40 livrarias na Vila Literária. Unir turismo e cultura em Minas Gerais nunca foi tão encantador. Viva essa experiência. Saiba mais em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Apoio CBN Campinas.
Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações já da região central de Campinas. Lembrando para os nossos ouvintes, tem uma interdição na rua Barão de Jaguara por conta de um afundamento na pista, trecho que vai da Moraes Salles até a Ferreira Penteado. Inclusive, o trabalho de reparo já aconteceu por lá, porém, ainda tem a interdição. Dá para seguir pela Rua Lusitana e também pela Irmã Serafina aqui no centro de Campinas. Falando também da rodovia Santos Dumont, agora tem atendimento de uma ocorrência na altura de Indaiatuba para quem vem em direção de Campinas. Atenção no quilômetro 58, principalmente pela pista expressa. Tem essa lentidão, a pista marginal então tem condição melhor, saindo da Prestes Maia, seguindo em direção de Viracopos e também de Indaiatuba. Aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora 11h18. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta, 11h18. Vamos falar do Guarani, que ontem jogou contra a equipe da Itabaiana, Associação Itabaiana. Mas você descobri que eu falei errado a semana inteira. Não dá. É igual o Palmeiras. Isso. Se adequa, entendeu? A Sociedade Esportiva Palmeiras e o Palmeiras. Porque o Palmeiras todo mundo teria que falar de acordo com... Porque é a associação... É a associação. Uma licença poética. Esportiva Palmeiras, exatamente. Como uma licença música, poética. isso. Entendi. Então tudo bem. Pode ser ou a Itabaiana, fica à vontade. Então eu fico menos sem sentido, então, de ter dito o Itabaiana durante a semana, o Tremendão, né? Tremendão. Ou Cebola, né? Mas, falar um negócio pra você, hein? Gerson Caveira. Acho que aí é Z4, vai virar ali. Mas é o objetivo do... O Wilson conversou com a gente ontem, antes do jogo, é o objetivo do Itabaiana, é permanência. Meu Deus. Mas tem um atacante bom lá, o tal de Canela, viu? Quase faz gol. Quase faz 2 gols de cabeça. Pois Enfim. Vamos lá. Vamos falar do Guarani, então? Vamos falar do Guarani. Bastante da Barra ou Itabaiana. Vamos falar, então, do Guarani, que ontem ficou no empate com o time sergipano em 1-1 e no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o cenário do primeiro tempo, ele foi muito parecido com o cenário do jogo contra o Volta Redonda. O Guarani tendo volume de jogo, tendo posse de bola, mas não conseguindo assustar o goleiro da equipe do Itabaiana. No segundo tempo, de repente... O Guarani consegue um gol até de forma rápida com o Herbert, mais uma vez, em um iluminado Herbert, abriu o placar para o Guarani, isso no comecinho do segundo tempo, só que a resposta do Itabaiana foi imediata. O Carl acabou empatando, tudo isso antes dos 5 minutos. Depois o Guarani teve volume, tentava, mas não finalizava no gol. E a torcida foi ficando impaciente. E no final do jogo, vaias pro desempenho do Guarani. E na coletiva de imprensa, o técnico Hélio Cizenando foi perguntado a respeito das vaias e também sobre a atuação, mais uma vez, do Rafael jogando ali como um meio-campista, mas a formação do Guarani com 3 zagueiros de origem, mas o Rafael fazendo uma função diferente. E depois, no segundo tempo, quando o Hélio sacou o Inayan, que não estava bem no jogo, o Rafael foi improvisado na lateral direita. E esse foi um dos temas na coletiva do treinador do Bugre. Primeiro eu sei o lateral que tem no banco, né? Eu sei do garoto que tá ali no banco, trabalho com ele todo dia, nós estamos lapidando ele, então achei que se o Inayan estava com dificuldade em jogar ali, também entendi que ele também teria dificuldade. Com o Rafael eu ganho mais em relação à bola parada, parte defensiva, né? Abri um pouco mais o João Paulo ali e botei 2 atacantes. Acho que o grande problema que vocês estão colocando aí é querer que o Rafael não jogue. O Rafael não pode jogar. Vocês estão procurando um problema e vocês passam por torcedor. O torcedor vem para o campo, em vez de apoiar o time, eles passam a vaiar.
E vocês da imprensa ficam a semana inteira martelando e preocupados com o Rafael. Eu jogo em casa, né? Tô ali para conseguir o gol, minha torcida começa a não apoiar a nossa equipe. Pô, tem que ser o contrário, a torcida ir até o final com a gente. Vocês têm que entender, eu avisei já para você, o jogador é um polivalente, ele pode fazer. E vamos trabalhar o Ian para o momento certo, é um garoto de 21 anos. Eu tenho que ter um cuidado com ele, com o Kevin, com o Rafael, porque nós estamos todo dia ali trabalhando, consertando o que tem que ser consertado. Ele não está totalmente pronto ainda. Se ele estivesse totalmente pronto, você pode ter certeza que eu botaria um lateral ali. Ele tem muita coisa para melhorar ainda. Eu acho que o Kevin é mais na cabeça de vocês que ele fez o gol contra o Santos, né? Ele é um 9, todo time meu eu joguei com 9, né? E o Kevin tem uma dificuldade ainda que nós estamos corrigindo no dia a dia. Você pode perguntar para ele se nós estamos treinando com ele, o que nós estamos fazendo com ele. Ele vai jogar, ele tem a condição de jogar. E ele, no momento certo, 9 é mais difícil, né? No momento certo ele vai ter oportunidade. É o dia a dia que fala. Na relação ao Luca, eu não posso chegar e tirar o Luca. Você vê o Luca trabalhando, o desempenho dele no dia a dia, o profissionalismo dele no dia a dia, está no momento ruim. Basta agora a gente tem que olhar, observar, ver o que está acontecendo também, para ver que ele pode nos ajudar mais ainda. O Maranhão está voltando também, próximo partido com certeza o Maranhão vai estar aí brigando com um lugar também, eu acho que bom para o Guarani. Em relação ao empate, né, nós temos que buscar fora agora. Nós temos um time bom, empatamos em casa, fizemos um ponto, fomos a 5. Estamos ali, eu acho que no G8 ali. Eu acho que o importante é não perder, é somar. Né? Agora temos que buscar lá fora. Temos condições, temos totais condições de buscar lá fora. Com inteligência também, não é de qualquer jeito. Eu não tenho pressão sobre mim, eu estou acostumado, o torcedor vai vaiar, porque eu acho assim, vocês poderiam ajudar um pouco mais também, né? Vocês soltam cada coisa na imprensa, que depois eles vêm aqui já marretando. Eu podia ganhar o jogo, estou no final ali querendo ganhar o jogo, o torcedor está vaiando, estou jogando em casa. Pro Itabaiana é uma beleza, com certeza o Gilson já sabia. Se não der certo, eles vão começar a vaiar. Isso pro jogador é ruim, nós precisamos ter o apoio do torcedor. Gente pra caramba, apoia os atletas. Você acha que o atleta quer errar? O atleta quer ganhar, eles querem ganhar. Muitos torcedores podiam apoiar até o final, mas o Lucas correndo pra caramba, tem erro. Às vezes o outro vai, tem erro, vai vaiar o jogador do seu time. Isso não é legal. E a imprensa vai ter que discutir o substituto pro Rafael no próximo jogo, porque ele tá suspenso pelo 3º cartão amarelo e não joga contra a Ferroviária na próxima segunda-feira, lá em Araraquara, Júlio. Carlão de Freitas. Hélio Cizenando, não vai por esse caminho, cara. O Hélio é um cara até amigo, né, da imprensa, né? No ano passado com o Capivariano, pelo menos aqui, sempre esteve e foi muito solícito, muito tranquilo. Mas não vai por esse caminho, não. Não é a imprensa que escala, não é a imprensa que tira, não é a imprensa, não. É o Hélio Cizenando que escala e os jogadores se escalam com o desenvolvimento deles durante a semana. Não é um caminho interessante para o Hélio, que eu acho que entende que a cobrança no Guarani vai ser fortíssima. Algo que na semana passada eu até compreendi quando ele falou do sistema defensivo, que primeiro é fechar a casinha e tal. Eu acho que no futebol realmente precisa ter essa organização, senão ofensivamente você não produz. Você precisa ter um sistema defensivo consistente para que tenha também um ataque eficiente, mas Guarani e Itabaiana não é legal, né? E você transferir a responsabilidade para a imprensa. Com relação ao Rafael, o Rafael jogando de primeiro volante, cara, eu não vejo problema. Acho que é um jogador semelhante a tantos. Aliás, é o que mais tem no Brasil. Volante e pontinha. Pontinha direita e pontinha esquerda que faz a recomposição. É o que mais tem no futebol brasileiro. De volante, eu não vejo problema com o Rafael. Acho que é um cara que ajuda, é um cara que pode fazer uma saída de 3, pode, ora, compor como um terceiro zagueiro, tem a bola aérea, defensiva e ofensiva, de qualidade. O Rafael já ajudou o Guarani em muitas ocasiões. Mas como lateral já é mais complicado. Foi por uma emergência, o Indaian não estava bem. Agora, se o menino Ian Henrique, ele não tem condições ainda, ele não está preparado, não leva para o banco. Porque aí você está criando, tô falando pro Hélio, aí o Hélio está criando uma pressão para ele. Porque ele tem um lateral direito de ofício que já jogou nos profissionais do Guarani em outras temporadas, foi pro Internacional de Porto Alegre. E segundo a torcida, ou de acordo com os torcedores, ele tem condição. E se ele está no banco de reservas, ele tem condição de substituir alguém, que no caso seria o Inayan. Então eu acho que se ele coloca o menino numa fogueira, então não está preparado, não leva, porque o torcedor vai pedir.
Com relação ao Kevin, eu acho que ele tem até uma certa razão. Realmente houve uma empolgação com o gol do Santos, mas é um menino que ainda precisa de um pouco mais de maturação. Numa emergência, eu não vejo problemas em colocá-lo. Agora, ficar com essa já, querendo brigar com a imprensa, falar que a imprensa persegue o Rafael, a imprensa não quer o Rafael, pelo amor de Deus, cara, não vai por esse caminho. O Guarani empatou com o Itabaiana, né? É quase que meio que injustificável, com todo o respeito ao Itabaiana, do nosso parceiro Gilson Klena, mas é quase que injustificável o empate em casa. E nós falávamos, calma, depois do jogo do Maranhão, calma, esse empatezinho vai ser bom pro Guarani, né? Esse empatezinho vai ter um peso diferente com esses 2 jogos no Brinco de Ouro, 2 jogos vencíveis e com tranquilidade, com Volta Redonda e Itabaiana. Isso não aconteceu. Então aquele pontinho lá que o Guarani jogou mal, tal, ele realmente, nesse momento, ele atrapalha, porque o Guarani deixou de somar 6 pontos e agora tem que buscar com a Ferroviária. Continuo acreditando no Guarani, acho um time muito forte, um time acima até da competição, mas se não encarar, se não ralar o bumbum no chão, se não entender o que está em disputa é a Série C do Campeonato Brasileiro, vai ser difícil, vai ser complicado. Acho que o Guarani até classifica com relativa tranquilidade, mas quando o campeonato mudar, que é aquele quadrangular, que aí muda completamente a competição, se o Guarani não mudar a postura, vai ficar complicado. E Hélio Cizenando, vamos com calma, não adianta querer brigar com a imprensa, que aí fica ruim. Não é a imprensa que escala, não é a imprensa que joga, não é a imprensa que faz gol, não é a imprensa que perde gol. Você e seus jogadores. Existe até um ponto sobre a questão da reação da torcida do Guarani. Até hoje eu compartilhei minha opinião sobre a entrevista do Hélio Cizenando lá no Twitter. Eu achei desproporcional, tá? A fala dele. E aí algumas mensagens chegaram, alguns concordando, outros discordando, mas muitas mensagens falando sobre, de fato, a cultura da torcida do Guarani hoje ser uma cultura de torcida imediatista, né? Ansiosa. Tem até um torcedor que fala assim, poxa, a gente tem culpa também, porque com 10 minutos já tem gente criticando. Eu lembro de um jogo que ficou muito marcado, era o Louser, que estava na última passagem, Guarani Chape. 5 minutos do primeiro tempo a torcida estava vaiando. 5 minutos do primeiro tempo. Então, assim, eu acho que é uma consequência, Fábio Schaibe, você que é um cara de arquibancada também, de uma torcida que cria expectativa, se frustra, uma torcida que está machucada pelos últimos anos e se tornou, acho que culturalmente a torcida do Guarani não era assim, mas hoje ela é uma torcida ansiosa, né? Justamente por conta dessa ânsia de que dê certo, de sair dessa situação, Fábio. As decepções acabam marcando bastante, né, Júlio? A torcida do Guarani, principalmente ano passado também, quando teve a chance aí de subir da Série C para a Série B, acabou vindo a rival subindo, né, e ficando nessa Série C, mas o Hélio, que está novo no cargo, apenas 3 jogos, né, à frente do Guarani também, tô com o Carlão nessa, não pode ficar regendo como a torcida tem que ser, tem que deixar de ser, porque a torcida vai cobrar com as condições que tiveram no passado também. O Hélio não estava aqui, mas agora com ele no comando tem que superar tudo isso, tem que fazer os jogadores acabarem atuando bem, e essa questão também de ficar chamando contra a imprensa, acho que não vai sair num bom caminho para o Hélio Cizenando, não. Começa a criar repulsa da própria torcida, aversão também. Creio que esse caminho não é o certo. A torcida do Guarani está no direito dela, apesar de muitos não concordarem muitas vezes com as críticas muito breves, né, assim, tipo, muito perto, né, do começo do jogo, acaba prejudicando bastante o empenho do time, mas eu acho que esse caminho também pro Hélio, que tá tão novo no cargo, acaba sendo até perigoso para ele mesmo e pode chamar até contra ele essa questão. A boa impressão que fica é do Herbert, mais uma vez sendo o talismã da partida, né, pelo menos com um gol, acabou sofrendo empate depois, e agora o Guarani tem um jogo fora e pode se beneficiar desse jogo, que enfrentar justamente a Ferroviária estará no meio dos playoffs, daí decidindo uma vaga a Série A1 do Paulistão, joga na quinta-feira contra o Ituano, na outra quinta-feira, então esse jogo do Guarani na segunda-feira que vem pode ser importante para o Guarani. A Ferroviária provavelmente escalará um time misto, até reserva também, pensando no objetivo maior que nesse momento, que é o acesso na Série A1 do Paulista, né, Julio? Daqui a pouco eu vou registrar aqui as mensagens, né? Porque eu acho que esse tipo de análise, principalmente diante do que disse o Cizenando, acho que a torcida, o mais importante aqui vai ser a opinião do torcedor. Então continue mandando aí a sua mensagem, você, Bugrino, pro nosso WhatsApp 991869070. Posso só fazer um registro ontem? Porque assim, foram mais de 5 mil torcedores ontem no Brinco, né? Trabalhei no jogo e o Guarani no começo da partida, ele fez ali uma pressão, né? E que deixou, e o torcedor foi junto. O torcedor apoiou.
ontem. Pelo menos eu tô fazendo o recorte de ontem, Sim. tá? Não tô levando em consideração tudo que o torcedor do Guarani viveu em relação Não, mas no segundo tempo Não, o segundo tempo... da transmissão deu pra ouvir. Mas aí que tá. Mas aí... Eu não tô dizendo que é injusto ou não, tô dizendo que elas eu só aconteceram. queria chegar num ponto que é o seguinte, o Gabi Castro que comentou o jogo, ele até citou esse ponto. O Guarani, ele tinha posse de bola, principalmente no primeiro tempo. O Guarani, ele tinha volume de jogo. O Guarani não conseguia ter aí um último passe e também não conseguia exigir do goleiro adversário. Aí que tá a leitura de jogo, porque o torcedor não é bobo, Júlio. O torcedor tá lá no campo, ele tá vendo o que tá acontecendo. Cara, e eu sei que tem uma cultura no futebol que o treinador não mexe antes do intervalo. Não, tudo bem, tem respeito ao atleta, mas, cara, naquele momento era nítido que o Rafael tava sem função. Sim. O Rafael tava sem função. Contra o Volta Redonda também. O primeiro tempo foi ruim do Volta, gente. Por isso que até... Mas por isso ontem que até mesmo que aqui o Guarani venceu, teve os o primeiro tempo foi vaia, teve vaia. Teve os dois gols perdidos do Rep. Perdidos não, né? Porque um goleiro foi bem. O gol perdido do Luca, que tá mal também. Mas no geral o Guarani não jogou bem. E pro time que tem a maior folha da Série C, a gente tá esperando mais. Sim, e no banco de reserva, você olha, você tem. Eu não vou nem falar do argentino, que ontem entrou e assim, novamente decepcionou. Mas ele falou que teve um problema no pubis, né? Segundo o Hélio, enfim. Porque, por exemplo, no jogo contra o Volta Redonda, em algum momento eu até falei, coloca o Diego Torres no lugar do Rafael, ou o próprio Isaac, ele colocou o Isaac, né? Até para melhorar a saída de bola, porque realmente no jogo, e nesses jogos contra essas equipes de uma expressão menor, de um investimento menor, o Guarani dificilmente ele vai ser atacado. Ele pode tomar um gol numa bola aérea, ele pode tomar um gol num contragolpe, mas o volume de jogo, a posse de bola, ela vai ser do Guarani. Então, por isso, em alguns momentos, começa com o volante e tal, mas você pode soltar o time. Eu acho que pode colocar um jogador de criatividade, deixar só o William Farias como um segundo volante, para esse cara de criatividade, seja o Isaac, seja o Diego Torres, seja um outro jogador mais leve, mais criativo, para trabalhar, para dialogar com o João Paulo, para essa bola chegar pro Luca e chegar em condições. Gente, uma coisa a contratação do Luca, a gente tá com tempo, né? Tá? Eu não tô sabendo. Pode ir, Carol. A contratação do Luca, aqui em Campinas tem essas coisas, né? Esses ingredientes envolvendo a rivalidade. Sinceramente, eu acho que a contratação do Luca, ela foi mais como um ingrediente de rivalidade do que propriamente pela qualidade do Luca. Não estou questionando o que o Luca fez na carreira, mas os últimos momentos do Luca não foram bons. A passagem dele pelo Novo Horizontino é ruim. É uma passagem ruim, é uma passagem discreta, de pouco discreta. protagonismo, discreta, reserva, né? E de repente surgiu uma oportunidade, o Luca também não desaprendeu a jogar, o Guarani deu um voto de confiança e também apostando nessa coisa de ter jogado no rival, que faz parte, eu acho legal, eu acho interessante. Mas, gente, o Luca versão 2026, ele não é o Luca versão 2017, né? Então a gente precisa entender isso. E outra coisa, Série C de Campeonato Brasileiro, desculpe até o palavreado, mas é pau puro, é porrada, não tem jeito, é campeonato de imposição, é campeonato de físico. O Luca não tem essa característica, a não ser que o Guarani consiga ter um sistema de criação eficiente com o João Paulo, ou mais alguém, o próprio Isaac, para que essa bola chegue pro Luca em condições de finalizar. Agora, ele não vai ralar o bumbum no chão, ele não vai ficar dando carrinho na lateral, ele não vai cair pelas laterais, ele é um jogador hoje de 35 para 36 anos, esperando é um jogador de conclusão. Então, por isso, precisa ter um meio-campo de criatividade, porque se não tiver, o Luca não vai fazer 5 gols na Série C. Agora, se tiver, qualidade ele tem. Ele sabe jogar, mas ele não é mais a versão de 2017. E depois que o Hélio fez a mudança, colocou o Isaac no intervalo, tirando o Inaé e colocando o Rafael, o que aconteceu no primeiro lance do jogo? Troca o gol e a assistência. E a assistência do Isaac. O Isaac precisava Aí depois, disso. O problema foi que depois o Guarani sofreu o gol de empate na sequência, não teve tempo de comemorar, e aí desaba o emocional, vai lá pra baixo. E aí é onde entra o trabalho do Hélio. Também existe um trabalho mental para recuperar esses atletas, porque aí o torcedor ficou impaciente. Aliás, o Guarani, poxa, eu falo porque é um amigo que eu tenho, o André Aroni, o que é o psicólogo, né? Aliás, eu acho que o André até está no Guarani ainda. Mas o Guarani, ultimamente, os jogos decisivos, ele tem sofrido muito na questão mental. É um outro grupo em relação ao ano passado. Mas se nós pegarmos o retrospecto, uns jogos mais sofridos que o Guarani perdeu, sempre houve, assim, algum problema fora de campo. Por exemplo, o derby sai aquela bendita confusão. Aí vem o jogo do Náutico, foi dentro de campo, mas não é possível Alan Santos ter feito o que fez no jogo contra o Náutico, é inadmissível.
Aí ontem aconteceu de ter tomado um gol logo na sequência, não desfrutou, né? Não pôde nem fazer uma cerinha pra saborear o primeiro gol. Então são situações que o mental ele vem abaixo, e aí o Guarani precisa estar forte, porque ele tem a obrigação, por isso a torcida pressiona. O Guarani tem a obrigação de subir pelo investimento que fez. Um nível de futebol melhor também, mas eu acho que em primeiro lugar hoje é somar pontos para se classificar e sair dessa divisão o mais rápido possível. Então por isso existe uma cobrança também em virtude do elenco que foi montado, que é um elenco com cara de Série B. Deixa eu dar uma olhada aqui. Edson Antunes. Calma, Carlão, o campeonato começou agora. Bom dia, bancada da CBN. Se a torcida estava ainda do primeiro tempo, é totalmente compreensível, pois ela não aguenta mais escalações estranhas. Ninguém entende algumas escalações, seja do técnico atual ou dos que passaram recentemente. Ninguém aguenta mais. Manda aqui o Ricardo Galhardo. O Diego Torres jogou muito pouco tempo. Acho que ele deveria ter mais minutagem. Escreve aqui o Rodrigo. Pelo nosso WhatsApp. Tá vendo aí? A culpa é de vocês, da imprensa, sobre o Guarani. Manda aqui o Cristiano Salvione. Ridícula a entrevista do Hélio. O cara insiste em escalar o Luca, que não está jogando nada, absolutamente não dá. Não dá oportunidade pro Kevin, coloca o garoto no apagar das luzes, e a culpa é da imprensa e da torcida. A torcida tem direito de protestar, sim. O Guarani tem que acordar pra vida, jogar como ator principal e não como figurante. Manda aqui o Pércio. No nosso WhatsApp, são algumas das mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Agora 11h38. Repórter CBN. Segunda-feira, 20 de abril de 2026. A mãe do menino Henri Borel se entregou à polícia após o ministro do STF, Gilmar Mendes, rejeitar os recursos da defesa que tentavam reverter a prisão. A professora Monique Medeiros é acusada de participação na morte do filho. Ela estava em liberdade desde março, quando o julgamento foi interrompido. Na ocasião, a defesa do outro réu, o ex-vereador Jairinho, deixou o plenário e a sessão não pôde prosseguir. Ele é ex-padrasto da criança e permanece preso. O caso completou 5 anos no mês passado. Henri Borel tinha 4 anos e morreu com sinais de agressão na zona sudoeste do Rio de Janeiro. As visitas mensais aos shopping centers do país caíram 6,2% entre 2019 e 2025. O dado faz parte de um levantamento da Abrace, a Associação Brasileira do Setor. No ano passado, a média de visitas ficou em 471 milhões ao mês, 5 milhões a menos na comparação com 2024. Foi o primeiro recuo desde a retomada de público pós-pandemia. Já as vendas reais dos shopping centers de 2019 a 2025 caíram 25%. Em contrapartida, o crescimento real das vendas do comércio online chegou a 88% no período, conforme a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce, a ABCom. Desde 2024, as transações pela internet superam as vendas dos shoppings. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bora falar agora da Ponte Preta. A espera acabou, hein? Depois de 210 dias, a Ponte venceu como visitante, salvo engano. Esse ano, tirando o jogo contra o Avaí, todas as vezes que a Ponte jogou fora de casa, ela perdeu. E consegue uma vitória importante para ter, quem sabe, pelo menos dentro de campo, uma semana mais tranquila, Lupe. É o que o torcedor da Ponte espera, uma semana mais tranquila, porque as últimas semanas elas foram pesadas, né, pro torcedor da Macaca.
dentro e fora de campo. Agora, falando dentro de campo, quem sabe um clima um pouco mais tranquilo, porque essa vitória contra o Avaí, ela pode dar moral, pode dar confiança aos atletas pro próximo jogo contra o América Mineiro, que acontece na sexta-feira às 8h da noite. No Moisés Lucarelli. Mas, claro, vamos falar da vitória contra o Avaí, e foi de virada, hein, Júlio? Foi de virada, porque o Avaí saiu na frente e depois o Potker, né, se não me engano, o Brian Borges chutou uma bola no braço do jogador do Avaí dentro da área, Potker cobrou e marcou o primeiro dele nesse retorno ao Majestoso. No segundo tempo, o Potker, atento no lance, recuperou uma bola e foi derrubado dentro da área. Ele bateu, perdeu. Pegou o rebote e perdeu, só que aí Diego Tavares, atento em cima do lance, mandou pra rede. 2-0, vitória legal da 2-1, perdão, vitória legal da Macaca pra cima do Avaí, e o técnico Rodrigo Santana valorizou demais não só o resultado, mas também o empenho dos jogadores durante a partida. Uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória onde a Ponte já merecia, né? Foi como você falou, passou entre os dedos aí. Mas de hoje não escapou, né? A gente trabalhou dentro da semana, mesmo sabendo que ia enfrentar o líder fora de casa, mas a confiança vem nascendo durante a semana, dentro dos jogos, né? E hoje a gente teve a felicidade, né, de concretizar essa primeira vitória dentro do campeonato e mostrar que a Ponte está viva, que a Ponte quer, que o grupo é unido, que a gente está trabalhando muito bem. Nosso torcedor veio aqui, prestigiou, em momento nenhum desacreditou da gente, e isso foi muito importante, né, pra gente. Eu acho que o grupo está bem unido, comemoraram muito ali, entenderam que entenderam que essa Série B, a nossa camisa é muito pesada, a nossa camisa é grande, né, e se a gente acreditar, tiver essa imposição, esse ímpeto, eu tenho certeza que a Ponte consegue lograr isso dentro da competição. Em relação ao Potker, foi uma alegria muito grande, não só para ele como o grupo, porque o grupo também está torcendo muito por ele, a gente está apoiando demais. Ele é um cara que se entrega muito, que também contribui muito com a marcação, que estava finalizando, estava brigando, no momento a bola não estava entrando, e hoje ele teve essa possibilidade de estar tirando esse peso das costas, né? O atacante sempre está querendo fazer gol, né? E hoje ele foi coroado, né, com esse gol, um gol de empate, um gol muito importante. Também pegou a bola, colocou a cara aqui, está brigando muito, comprou o projeto. E a gente fica muito feliz por ele, muito feliz. O grupo é isso. Eu acho que foi bom, vai nos dar um pouco mais de tranquilidade em relação a, olha, a gente está no caminho certo, mas evoluir, né? A gente ainda precisa errar um pouquinho menos de passe ali, principalmente no meio de campo, nas tomadas de decisão, para ver se a gente consegue manter esse cenário, né? Foi muito bom, eles mereciam, estou muito feliz, o grupo está muito feliz, e a gente espera manter, né, essa concentração, esse nível de competitividade para tornar a Ponte cada vez mais forte. O Tavares foi fundamental na vitória hoje. Tavares, um cara que muito trabalhador, um cara que após a minha chegada acabou perdendo um pouco de espaço, mas em momento nenhum deixou de trabalhar. E nas 2 últimas semanas ele vem fazendo treinos muito acima do que ele vinha entregando, né? Foi que originou o retorno dele, a entrada durante o jogo contra o Vila, e foi muito bem. Mais outra semana que ele foi muito bem durante o treino, ganhou a possibilidade e a titularidade para o jogo do Avaí, e foi um cara fundamental no sistema tático, uma vez que o Avaí tinha uma mobilidade, uma troca de posição pelo lado esquerdo muito forte. Ele contribuiu muito com a marcação, juntamente com o Thales, com o Murilo ali, e conseguiu ao mesmo tempo ser ofensivo e trazer perigo para o adversário, né? E eu fico muito feliz por ele acabar sendo coroado, né? Fazendo o gol da vitória, tá participando, sustentou o jogo até onde aguentou. Chegou um momento que ele estava puxando um pouco de câimbra, ainda ele estava tão importante, ele estava tão concentrado dentro do jogo que eu ainda pedi para ele segurar mais. Ele conseguiu superar as dores e conseguiu manter mais 10 minutos em campo. E a Ponte é isso. A gente precisa de jogadores assim que se entreguem o máximo, que vá no seu limite.
Eu gostei quando o Rodrigo Santana utilizou o termo lograr êxito. Foi da CBN, né? Ah, ele tá sintonizado. Aliás, só por esse termo eu já renovaria até o final da série dos campeonatos que a Ponte Preta vai disputar aí pela frente. A Ponte volta a jogar na sexta-feira, hein, contra o América Mineiro. Reencontro com o Roger, ex-jogador da Ponte, né? Ainda não teve a oportunidade de treinar a macaca. Jogo marcado para as 8 da noite no Moisés Lucarelli. Ah, só lembrando, a Ponte no sábado saiu do Z4, mas depois, com o complemento da rodada, ela voltou para a zona do rebaixamento. Carlão de Freitas, importante esse resultado, né? A Ponte Preta, cara, foi um jogo bem chato, né? Pra Ponte, assim, difícil enfrentar o Avaí na ressacada, né? O Marcelo Guilherme Henrique também... Confuso, né? Tirando a questão dos pênaltis, acho que ele acertou nos pênaltis da Ponte, mas picotou muito o jogo, então isso atrapalhou um pouquinho a dinâmica também, Carlão. Conversa demais. Eu gosto de árbitro que dialoga, mas também, né, tudo tem limite. E as arbitragens do Marcelo, elas são realmente confusas, né? Tecnicamente um jogo ruim, um jogo difícil, né? Mas a Ponte encarou, a Ponte jogou bem. Eu acho que pelo volume do Avaí, ela sofreu pouco, né? Claro, aquele sufoco normal, mas o Diogo Silva não fez ali uma defesa, né? Um milagre. Concordo quando o Rodrigo disse que a Ponte já fazia por merecer. O jogo contra o Vila Nova foi injusto, né? No futebol a gente falar justiça ou injustiça é complicado, mas o jogo contra o Vila Nova a Ponte merecia ter pontuado, vai? Ao menos pontuado, e não aconteceu por diversas circunstâncias que a gente já debateu aqui. Mas gostei do espírito da equipe. O Rodrigo também pontuou com relação aos erros de passes, não teve o Elvis, né? A Ponte teve essa dificuldade na criação, mas o Murilo Cavalcante e o André Lima, né? Como defensores, ok, ajudam bastante. Agora, quando eles passam do meio campo, quando precisa da criatividade, é muito complicado. Eles erram passes demais, e isso acaba sobrecarregando o sistema defensivo. Mas o espírito da Ponte, a maneira guerreira que a Ponte se comportou em Santa Catarina, merece palmas. Acho que 2 jogadores em especial se sobressaíram, né? O William Potker e o Diego Tavares ajudaram demais, não só na questão defensiva, não só sendo decisivos, mas ajudando, brigando, ajudando a defesa. 2 jogadores que incorporaram o espírito ponte-pretano, e a Ponte conseguiu aí essa vitória que dá, né, novos ares, né? Não sei o que vai ser da Ponte daqui para frente, mas pelo menos tem uma semana mais tranquila para falar realmente dentro de campo. Eu acho que a situação em relação a tudo que envolve a Ponte, ela vai brigar realmente ali para não cair. Eu acho que esse é o objetivo da Ponte, chegar aos 45 pontos. E para você brigar para não cair, você precisa ter um time guerreiro. Esse time da Ponte é guerreiro, é um time que rala o bumbum no chão, um time que briga. Mas para você ter um time assim, você precisa corresponder fora de campo. Então, eu acho que se a diretoria tivesse uma criatividade, tirar um coelho da cartola para pagar esses caras em dia, eu acho que vai dar para a Ponte competir. Não é lá um grande time, mas eu percebo uma Série B muito nivelada. O Júlio até tocou nesse assunto na semana passada. É tudo muito igual. Não tem um Vasco, não tem um Botafogo, não tem um Atlético Mineiro, não tem um Corinthians, um Palmeiras, essas equipes gigantes que já disputaram essa divisão. Então tá muito igual. Mesmo um Fortaleza, um Goiás, um Ceará, eles não diferem muito das equipes de um segundo escalão. Então acho que se a diretoria tiver aí um mínimo de criatividade para tentar pagar esses caras em dia, eu vejo a Ponte competitiva, atenção, hein? Competitiva para chegar aos 43 a 45 pontos. Não estou falando de acesso, não estou falando de meio de tabela. Estou falando da condição hoje desse time da Ponte, que é brigar para escapar do rebaixamento. E com essa entrega que teve nas últimas partidas, contra o Vila e contra o Avaí, eu vejo a Ponte em condições de pelo menos competir de uma maneira digna nesta Série B. E sexta tem confronto direto, né, Fábio? Então a Ponte ganha, tem uma semana dentro de campo de mais confiança, e agora tem a semana aí para trabalhar para o jogo contra a América, que vai ser confronto direto. A América não venceu ainda. O América é um lanterna na competição, né? Tem 2 pontos, a Ponte Preta a 18ª com 4, confronto, como você disse, direto. E o que mais chamou a atenção dessa vitória da Ponte Preta, né, foi a superação, né? A Ponte não se abateu, não desmoronou também depois do gol do Avaí. O Avaí fez o gol na primeira etapa ainda. A Ponte conseguiu um empate num lance fortuito ali também, num pênalti, né? Que os jogadores hoje em dia não fazem mais isso, mas o jogador abriu o bração ali, acabou sendo marcado o pênalti. Na segunda etapa, a Ponte conseguiu a virada e conseguiu sustentar numa atmosfera que era de jogo grande realmente para os torcedores do Avaí também. Tinha gente no estádio, muitas comemorações ali pro pessoal do Avaí, que estava numa boa campanha, era o vice-líder.
mas a Ponte Preta conseguiu superar tudo isso e mostra que tem força realmente para ser uma semana perfeita agora, vencer o América, tentar escapar da zona da degola aí neste momento, né? A Ponte com essa vitória tinha saído, mas acabou voltando, mas vai ser importante somar pontos, principalmente em casa, a gente tem falado isso, a Ponte Preta tem que somar o maior número de pontos, coisa que não aconteceu ainda no momento, mas dá um alento para a torcida, apesar de todos os problemas, dá um alento para a torcida pensando em algo maior aí na competição, Giló. É isso, então Ponte agora tem a semana aí para trabalhar, quem sabe para ter novidades também fora de campo. O time fez a parte dele dentro de campo, conseguiu vencer, a rodada não ajudou, né, porque a Ponte segue na zona de rebaixamento, mas agora tem esse confronto contra o América e seria de bom tom a diretoria também se mobilizar para conseguir o máximo possível aí de acertos financeiros. Deixa eu atender aqui a galera pelo nosso WhatsApp também falando sobre a Ponte Preta. Vitória importante para dar sequência, principalmente para o ataque. Brian Borges continua sendo o nosso melhor jogador. É o Ricardo quem tá mandando aqui. Cadê o Elvis? Pergunta ao nosso ouvinte. O Elvis foi vetado, né? Departamento médico, né, Lupe? É um problema no tornozelo, pelo que a gente apurou. Mas será que é só isso? É por isso que o torcedor às vezes pergunta, né? Em relação a essas pendências, enfim. Mas o que foi passado é que ele estava com, pelo menos o que foi apurado, é que ele estava com um problema no tornozelo. O Elvis eu senti assim, depois de tudo que aconteceu no início desse ano, a relação desgastou, acho que das duas partes. A Ponte, a diretoria da Ponte se desgastou com o Elvis e o Elvis também. Mas por tudo que ele significa para o clube, em razão do 2025 quase que perfeito dele na Série C, a torcida tem muito carinho, né? muito apreço pelo Elvis, e eu acho que ele tem que ser tratado assim, de uma maneira muito respeitosa por parte da Ponte. Pode ter acontecido esse problema, né? de tornozelo, que é normal, mas eu acho que a Ponte ela poderia tentar aí um meia, porque vai ser difícil pro Elvis sustentar a Série B. Não estou descartando ele. Eu acho que para jogos em casa, por exemplo, você vai jogar em casa com Saravia, Murilo Cavalcante e André Lima. É difícil. Furar retranca, é difícil. E com o Elvis no meio, ele tem um passe, ele tem uma bola parada, ele tem um coelho da cartola. Ele é o melhor jogador do time tecnicamente. Então a Ponte ainda precisa dele. Mas para jogos fora de casa na Série B, uma pauleira danada, como foi na Ressacada, como foi em Recife, como foi lá contra o Atlético, vai ser difícil para o Elvis. Então seria interessante, na próxima janela, eu não sei a situação financeira, todo mundo sabe da Ponte, mas ter um jogador à altura ali do Elvis, um meia, para dar um pouco de qualidade, porque só com o Elvis na Série B vai ser muito complicado, e principalmente nos jogos longe de Campinas. 11h54, daqui a pouco a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Quarta-feira, dia 22, tem início a fase semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata enfrenta o Praia Clube 6:30 da noite no ginásio do Taquaral, e às 9 da noite o Cruzeiro enfrenta o Minas. Pela Superliga Feminina, nós já tivemos o primeiro confronto da semifinal. O Minas venceu o Osasco por 3-0 na última sexta-feira, e o Praia Clube perdeu para o Flamengo por 3-2. Então, Minas e Flamengo na Superliga Feminina largaram na frente em busca de uma vaga na grande decisão da Superliga Feminina de Vôlei.
No Iga Atacado você encontra tudo para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$17,98. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 1,7 quilos, R$7,49. Filezinho de frango sadia congelado 1 quilo, R$19,90. Amaciante Baby Soft 5 litros, R$14,98. Corra, ofertas válidas até 20 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui, você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV. Estamos de volta para falar agora de Campeonato Brasileiro. Guilherme Pradella. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras venceu por 1-0 o Atlético Paranaense neste domingo no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes fez o gol do Verdão no primeiro tempo. Murilo, logo no início da segunda etapa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Furacão até teve um pênalti marcado no campo a seu favor. O árbitro de vídeo entrou em cena e a decisão foi anulada. Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança com 29 pontos e mantém os 6 de diferença para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo. Ainda por conta da suspensão de Abel Ferreira, nenhum membro da comissão técnica do Clube Alviverde concedeu coletiva de imprensa após o confronto. Neste domingo, o Santos também entrou em campo e perdeu por 3-2 para o Fluminense de virada na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar com um Gabigol após jogada de Neymar. Savarino, em chute de fora da área, empatou para o Flu. No segundo tempo, o alvinegro praiano voltou a ficar à frente do marcador com um passe de Gabigol e gol de Barreal. Castillo, 5 minutos depois, empatou para o Fluminense. E já na reta final, John Kennedy virou para o tricolor das Laranjeiras. Cuquinha, auxiliar técnico que comandou a equipe por conta da suspensão de Cuca, lamentou o resultado, que deixa a equipe com 13 pontos na 15ª colocação. Então a sensação é muito ruim, a sensação de perder ponto, e às vezes se tenta ganhar, mas se você não perder, isso já é uma grande coisa, porque nem sempre futebol é só vitória ou derrota, você pode empatar uma ou outra. No caso hoje, eu acho que a gente esteve muito próximo da vitória 2 vezes na frente, não conseguimos sustentar, aí culpa nossa, de jogador, de comissão, de todos nós. Agradecer a torcida, fez uma festa bonita, apoiou do começo ao fim, e no final, com toda a razão, reclamou, fez o que fez e com toda a razão do mundo. No sábado, o São Paulo perdeu para o Vasco e termina a rodada número 12 na 4ª colocação. Já o Corinthians, que empatou com o Vitória nesta rodada, entra na zona de rebaixamento e é o 17º colocado. Neste meio de semana, os grandes da capital estreiam na 5ª fase da Copa do Brasil. Na terça, às 7h15 da noite, o tricolor do Morumbi recebe o Juventude. O Timão vai até Florianópolis enfrentar o Barra de Santa Catarina. Na quarta, o Santos recebe o Coritiba e o Palmeiras joga em casa contra o Jacuipense na quinta-feira. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Pradella. Obrigado pelas informações. E aí, Fábio Chaib, o que é que você destaca de principal aí no Campeonato Brasileiro, Fábio? A vitória do Palmeiras estava tranquila até no primeiro tempo, mas depois da expulsão do Murilo, de uma forma infantil, até foi pegar o atacante lá no meio-campo, recebeu o segundo amarelo, condicionou bastante o jogo. Verdade que o Atlético Paranaense não teve forças assim para chegar, mas ficou um jogo muito nivelado para o Atlético. O Atlético teve totais condições de empatar, acabou não acontecendo. E o jogo do Corinthians e Vitória no sábado também, sem nenhum chute, na verdade, um chute só a gol na meta. Os dois times erraram bastante. O Corinthians, infelizmente, o torcedor corintiano entra na zona de rebaixamento com esse empate, já que o Cruzeiro venceu. E o Santos preocupa também, tá ali pertinho da zona de rebaixamento, mais uma vez. É isso aí. Bom, 4 horas tem arena? Tem arena, então, às 4 horas. Amanhã a gente volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço, boa semana, ótimo feriado a todos.
CBN Esportes Campinas.